Eu recebo muito essa pergunta. Eu só atraio homens que não querem nada. Eu falo, não, você não atrai homens que não querem nada. Você escolhe homens que não querem nada. Assuma a responsabilidade da sua escolha. Analise o padrão para saber o que tem feito você se sentir atraído por essas pessoas. Uhum. Muita gente fica puta comigo. Mas, eventualmente, uma pessoa pode atrair um tipo de pessoa específica. Eu vou trazer Pode. exemplo. Pode. Sei lá, o cara que vive uma vida de ostentação e tal. Cara, esse cara, se ele tá se expondo nas redes sociais dessa forma, ele vai atrair pessoas que se interessam pelas coisas que ele tá mostrando. Assim Sim, como se uma mulher sim. mostra só o rabo na rede social, ela vai atrair caras que estão interessados no rabo dela. Não no livro que ela leu. O que tu mostra é o que a pessoa vê, e o que a pessoa vê é o que vai atrair. Não, eu concordo. Até porque, por exemplo, atrai aquilo que tem afinidades ali naquele momento do que você tá querendo, né? Então, mas tem outro caso também que é, por exemplo, quando você entra num relacionamento abusivo, significa que você se sentiu atraída pelo abusador? Não. Significa que você se sentiu atraída por características que ele fez você achar que ele tinha. Exato. É diferente. Né? Mesmo assim, você tem a responsabilidade de descobrir que características são essas para você nunca mais cair nessa furada. Mas não necessariamente os abusadores ou as pessoas que são tóxicas num relacionamento, elas vão ter características em comum. Não, porque tem vários quadros. Por exemplo, tem a pessoa que é imatura, tem a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, tem outro tipo de diagnóstico que eu não vou falar porque vai pegar mal, mas que o borderline. É uma patologia que é mais difícil de se relacionar. Transtorno de personalidade borderline. Então, tem uma bipolar, dificuldade. tem vários, né, que são difíceis. Tem dificuldades maiores que tem características em comum e características que não tem nada a ver. Por exemplo, o narcisismo tem baixo grau de empatia. Né? Que, por exemplo, a pessoa que é egocentrada, não é que ela não tem empatia, a pessoa que é imatura. É que ela tem dificuldade de enxergar o próximo. Porque ela vive muito no mundinho dela, é tudo sobre ela. Né? Por mais que no narcisismo tenha isso, mas seja assim, num nível muito maior, as características são diferentes, na verdade, em proporção. O que indica que uma pessoa tá num relacionamento tóxico? Porque acontece às vezes da pessoa nem saber que tá num relacionamento que faz mal pra ela, né? Muita gente não sabe. Muita gente não se dá conta porque se acostumou àquele tipo de relação já. Então Tipo, mas tu não apanha do teu marido? Brincadeira. Eu tive uma paciente que eu atendi ela, já tava no 6º mês. Aí no 6º mês ela virou pra mim e falou assim, não, eu tava discutindo com ele, e aí ele começou a quebrar copo em casa, não sei o que lá. Aí eu fui pro quarto, pô. Aí no outro dia a gente conversou, ficou tudo numa boa. Aí eu virei pra ela e falei, o quê? A pessoa, tipo, achando normal. Tipo, 6 meses depois você tá me dizendo que ele ficou quebrando copo pra te coagir? O nome disso é isso. Ele tava te coagindo. Mas você já se acostumou com esse tipo de tratamento. O problema é que isso só escala. Quebra no chão, joga em você, murro na parede, te restringe, tapa em você, soco em você. Eu já atendi uma mulher que o cara pegava a cabeça dela e batia no painel do carro. E ela continuava com ele. Mas aí a gente entra num papel de dependência. E dependência igual a que eu falei, dependência análoga à dependência química. Você não consegue se desfazer daquela pessoa. Tipo, o cara que fuma crack, ele sabe que faz mal pra ele. Porque no nosso cérebro tem 2 chavinhas que são diferentes, que é gostar e querer. O cara que abusa de substância, ele não gosta, ele quer. Por que ele não gosta? Porque ele não tem mais tanto prazer naquilo. Então ele não vai em busca do prazer. Ele vai em busca, na verdade, porque o cérebro dele quer aquilo. Não necessariamente ele usufrui mais daquele prazer. Relacionamento abusivo é muito isso. Né? Você acredita que você ama a pessoa, você não ama a pessoa. Você, na verdade, tem um apego à pessoa. Qual é a diferença de apego e amor? Apego é quando você não consegue renunciar a algo que te faz mal. Essa é a diferença. Se você não consegue renunciar, não é amor. É apego, é vício na outra pessoa. Que você não gosta mais. Você, na verdade, o teu organismo quer aquilo porque se acostumou com aquilo dali. Mas não te faz mais bem. É muito raro um relacionamento que chega num extremo assim de haver uma agressão física, por exemplo, isso acontecer do nada, né? Não acontece do nada. A maioria dos casos que eu peguei, e eu já peguei muito caso de relacionamento abusivo,
Hoje em dia eu nem pego mais, porque é assim, eu invisto de uma forma assim que aquilo dali te demanda emocionalmente. Aquilo dali, eu absorvo aquilo dali. Não deveria, mas eu acabo absorvendo. Então, assim, já estava começando a me fazer muito mal, né? Porque eu acreditava que eu tinha que salvar a pessoa daquele lugar, e não é meu papel esse, né? Eu posso ajudar a pessoa, mas a agressividade, ela vai escalando. A agressividade física, por mais absurdo que pareça, ela é menos pior do que a verbal e emocional. Sério? Porque a agressividade física, você percebe que tem alguma coisa muito de errado acontecendo. Você esconde das pessoas. Então, você sente a dor. É um processo de negação. No abuso emocional, você não percebe. Quando você vê, você já não tem mais autoestima. Você não está tentando esconder, você não percebe. É claro que ambos são, assim, terríveis. Mas para eu lidar com uma pessoa que está sendo agressiva fisicamente é diferente do que a pessoa que está sendo agredida verbalmente e emocionalmente. Emocionalmente, principalmente. O que seria um abuso? Eu tenho que mostrar para ela que aquilo é um abuso. E ela nem sabe que é. Nem sabe que é. Mas o que seria um abuso emocional, assim? Tu pode trazer um abuso exemplo? Emocional, por exemplo. Ela chega do trabalho e ganhou uma promoção que ela está há 2 anos tentando ganhar. Aí ela quer comemorar, fala pro cara, o cara vira pra ela e fala assim, provavelmente estava sem cota de mulheres, né, nessa área. Ou seja, o cara, derruba ela. E isso é um evento isolado. Então são vários eventos que o cara vai minando a outra pessoa completamente. Você teve sorte, né? Ou então, provavelmente é porque você é mulher. Mas isso, o cara acaba fazendo isso, na verdade, por uma insegurança dele. É aí que tá. Ou por insegurança do cara, ou porque ele tem algum transtorno. Pode ser um transtorno de personalidade narcisista e ele faz isso. Tipo, ele sente quase que um prazer na diminuição da outra pessoa. Ele não sente um prazer, mas ela ser maior do que ele significa que ele é um bosta. Porque o que o TPN traz, o transtorno de personalidade narcisista traz, na verdade, o que ele camufla é um complexo de inferioridade. Ele se acha um bosta. É por isso que ele tem que diminuir a pessoa que está do lado dele para ele se sentir superior. É uma compensação que ele faz. Porque a gente olha, por exemplo, a gente vê casos de narcisista de caras com ego inflado, como se ele fosse super autoconfiante. Ele não é. É por isso que ele tem que diminuir uma pessoa do lado. Que ele vê qualquer pessoa como uma ameaça à autoestima dele. Porque o cara que tem uma autoestima muito boa, o cara que tem uma autoconfiança muito boa, se ele tem uma pessoa que está do lado dele, que está voando, ele comemora junto, porque ele sabe que 2 chegam onde um não consegue chegar sozinho. Sim. É um trabalho em equipe. Então, é o oposto. O narcisista, ele tende a camuflar isso. Né? Então, é por isso que ele tem que diminuir a outra pessoa o tempo inteiro. E um relacionamento que chega nesse nível, né? Ou que... Um relacionamento tóxico em algum nível, por questões emocionais, físicas, etc. Ele tem solução? Ou a única solução é a dissolução? Não tem solução. Não tem solução? Não. Depois que você entrou no âmbito ou da agressão verbal, ou então manipulação emocional, ou então agressão física, não tem volta. Só piora. Só piora. Mas mesmo com tratamento... Com tratamento e tal? Não. Até porque o agressor, ele não vai pra terapia. Entendi. Eu já tive um caso que o cara foi pra terapia. Eu já tive um caso. Esse cara, ele não era narcisista, ele era um manipulador controlador. Ele era extremamente inseguro e com medo de abandono. Não de rejeição, de abandono. Então ele morria de medo da mulher abandonar ele. O que ele fazia? Botava escuta. Botou escuta no carro dela. Mentira. Então ele monitorava ela o tempo inteiro. E eu fiz terapia de casal com os dois. Obviamente, eu não falei nada ali naquele momento, mas o meu pensamento foi, esse relacionamento, ele tá fadado a não dar certo. Porque ele tá tentando me manipular na terapia pra eu convencer ela a ficar, porque ele vai melhorar porque ele tá fazendo terapia. Mas tu não acredita na possibilidade de melhora dele? Não de todo mundo. Dele, no caso, não. Mas o que te leva a acreditar ou não na melhora de alguém? Como psicólogo é difícil dizer isso, mas nem todo mundo tem salvação. Nem todo mundo vai mudar. Às vezes tem mitigação dos danos. Exatamente, você pode minimizar. Mas o relacionamento dela era muito abusivo.
por causa desse monitoramento e controle. Não era verbal, não era emocional, era monitoramento e controle, o que também caracteriza um relacionamento abusivo. É um padrão, o cara estava com seus 49 anos, era um padrão tão enraizado dentro dele que iria demorar uns 10 anos, mais ou menos, para o cara mudar. E eu perguntei para ela, você está disposta a esperar 10 anos e ser plataforma de desenvolvimento dele? Ela que tinha que decidir isso. E o que ela decidiu? Ou tu não quer falar, não pode falar? Os dois nunca mais voltaram pra terapia. E daí tu nem sabe. E eu não sei o que houve. Mas eu imagino, tipo, tu porque foi um clássico. Transparente de... Eu fui transparente. Por quê? Como é que era a terapia? Eu fazia casal, fazia com ela separado e fazia com ele separado. Com ela, né, eu dizia isso pra ela. Você tá disposta? Caso ele decida... Sim, porque essa era a realidade do relacionamento. Porque é realidade, porque tá muito enraizado. Pode demorar muitos anos. Você tá disposta? E ela já não tava mais disposta. E aí, ela provavelmente não quis mais fazer terapia, porque tava sentindo, né, que ela ia ter que tomar uma decisão. É isso que acontece. Quando as pessoas não voltam da terapia de casal, é porque elas não querem tomar uma atitude. Elas querem fugir e postergar aquela atitude. Uhum. Mas depois de um tempo, que sempre acontece, essas pessoas se separam. Uhum. O que, na maioria dos casos, é bom? Sim, na maioria dos casos é bom. As pessoas vão para terapia de casal tarde demais, geralmente. A hora de ir para terapia de casal não é quando o casamento está quase acabando. É quando vocês estão tendo discussão e não estão chegando a uma resolução. Uhum. Pode ser com 1 ano de namoro. Terapia de casal com 1 ano de namoro? Sim. Você vai evitar que as queixas se acumulem, se tornem ressentimentos e lá na frente vocês não consigam lidar com esses ressentimentos e terminem. Uhum. É uma prevenção a terapia de casal. Porque como as pessoas vão muito tarde para terapia de casal, ela vira uma terapia de separação. Uhum. Né? Mas por que tu acha que tem um ponto assim de não retorno ao relacionamento saudável? Vamos supor que esse cara, ele conseguisse de fato mudar. Funcionaria o relacionamento ou sempre ficaria aquele remorso do passado? Tu acha que tem um peso disso também? Eu nem levo em consideração isso. Sabe o que eu levo em consideração? Se ele conseguir mudar, significa que ele vai mudar de fato quem ele é, ou ele vai mudar a frequência desses comportamentos? Que é isso que acontece. A identidade dele, a personalidade dele já está cristalizada. Mas então esse cara, mesmo em outro relacionamento... Ele vai ser igual. Ele vai ser igual. Esse cara é um câncer. Ele vai destruir muita autoestima por aí. Muitos relacionamentos... Essa mulher não tinha a mínima autoestima. A mínima, assim, no fundo do poço. O que dificultava ela sair da relação. Sim. Porque a mãe dela era extremamente controladora. Extremamente. E ela se familiarizou com esse outro cara. O que a gente esquece também é que, de vez em quando, a gente foge dos modelos parentais, da dinâmica dos pais, mas de vez em quando a gente repete. Não porque a gente quer, e sim porque é familiar. Uhum. A gente está acostumado com aquilo. A gente está acostumado com aquilo, e é inconsciente isso. Uhum. Né? Uma zona de familiaridade. Então, esse cara, ele poderia diminuir a frequência de comportamento dele, que iria ser uma luta diária para ele, também, mas a frequência iria baixar. Mesmo assim, ele ia continuar cometendo alguns comportamentos abusivos, controladores e monitoradores. Mas tu chegou, tipo, a falar isso pra ele? Eu sou psicólogo da vida real, eu falo na cara do cara. Obviamente eu não falo na primeira sessão. Eu vou distribuindo homeopaticamente pro cara, porque senão ele não toma consciência daquilo. Senão ele tenta me manipular. Uhum. Mas então, nesse caso, tipo, chegar pro cara e falar, cara, o que tu faz... não é normal, né, vamos dizer assim, e em algum nível tu vai chegar pro cara e vai falar assim, cara, o que tu faz não é só ruim com ela, como se tu terminar e tu tiver outro relacionamento vai ser ruim, você é um problema, você precisa mudar, e enquanto você se relacionar, você vai destruir pessoas. Você vai destruir, na verdade, o que você tá em busca. Por quê? Como é que eu mostro pra ele que a atitude dele não é uma atitude saudável? Porque aquilo é normal pra ele. Eu mostro trazendo a mulher dele e falando, olha aqui, ela não quer você por causa disso. Por causa desses seus comportamentos. Não é porque ela não ama você, é porque você tá tendo esse tipo de comportamento. Então, esse tipo de comportamento tá fazendo com que você seja abandonado, que é justamente aquilo que você tem mais medo. Uhum. Então, mudando esses comportamentos,
a outra pessoa fica do seu lado, você não é abandonado. Então, eu vou pela lógica da pessoa, que muitas vezes a gente faz aquilo que causa justamente aquilo que a gente mais tem medo. No caso dele, abandono. Só que esse cara provavelmente não tá pronto pra aceitar isso, ouvir isso, né, e querer mudar. E, cara, isso me fez pensar que tem muitas pessoas que não deveriam se relacionar. Sim. Tipo, elas deveriam primeiro passar por um processo de cura terapêutica. Renascimento, tomar ayahuasca e... Pra depois se relacionar, porque elas estão meio que piorando as outras pessoas e o mundo. Sim, de certa forma, sim. É por isso que o ideal seria ele não se relacionar por um tempo, ele começar a controlar os comportamentos dele em outras plataformas. Por exemplo, quando o cara é muito manipulador e controlador, não é só com a mulher dele, é no trabalho também. Então, o que eu faço com um cara desse? Eu não uso a mulher dele como plataforma de desenvolvimento, eu uso o trabalho dele. Né? Vamos começar a delegar no trabalho e parar de ficar monitorando, microgerenciando cada pessoa. Então, eu uso muito mais isso como plataforma do que a própria mulher dele, que eu também, né, eu uso algumas situações para amenizar, facilitar a vida dela, né, não ter tanto estresse, mas eu uso muitas outras áreas da vida do cara. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, cara. A gente já teve com um neurocientista, psicólogo, médico, psiquiatra, filósofo, astrólogo. Tenho certeza que tu vai gostar.